nosso irmão palestrante Miguel, que vem nos presentear com uma reflexão que serve tanto para nós, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa felicidade. Que quando se fala de hábitos, né, é o que vai auxiliar-nos na felicidade. Então, seja bem-vindo, Miguel. Esteja com a palavra agora. Obrigado pelo convite, Maurício. Obrigado. Eu não diria que é uma palestra, nós vamos conversar sobre algumas coisas, né? Eu vou começar contando um caos da vida, né? Ontem pela manhã, na noite anterior de ontem, eu havia colocado o celular para despertar às 5 horas da manhã, para ir à missa às 6, no Mosteiro das Clarissas, que é um mosteiro dedicado a Santa Clara, né? Que é Joana de Ângeles. E aí, quando ontem despertou o celular, eu virei para o lado e fui dormir novamente. E não fui para a missa. Hoje, de manhã, o celular despertou e hoje eu fui à missa. E por que eu estou contando isso, né? Que parece que os meus benfeitores começaram a me testar desde ontem, se eu estava preparado para falar de hábitos mentais. Porque quando você tem um hábito arraigado, é muito difícil você mudar o hábito. E na vida, tudo se habitua. Claro, eu estou falando de missa, até pegando um gancho ao que o senhor Orlando falou e ao que o Maurício falou, que nós precisamos começar a entender que nós precisamos construir pontes e não muros para nos separar. Acho muito bonito a postura do senhor Orlando diante da URI, com esta postura de construir pontes, e a gente tem uma relação de também transitar nas denominações, fazendo o nosso trabalho. Mas, quando nós falamos em hábito mental, a benfeitora Joana de Ângeles, logo no início, nos chama a atenção para a palavra comportamento. O comportamento nosso, do dia a dia, ele é o resultado de um hábito que se fixou no nosso inconsciente. E esse comportamento, ele passou a se expressar automaticamente, tornando uma característica nossa. Vamos lembrar quando nós começamos a aprender a dirigir. Quem é de vocês aí que dirige carro? Na época de aprender a dirigir, era um Deus nos acuda, era um sofrimento, porque a gente tinha que se preocupar com o retrovisor, tinha que se preocupar com o volante, com a marcha, com a embreagem, com o freio, e era um sofrimento. Com o tempo, nós passamos a dirigir sem problema. A gente sai de casa, chega lá no centro espírita onde a gente trabalha e nem se deu conta do trajeto. Saiu de um lugar e foi para outro. Por quê? Aquilo se automatizou, se tornou um hábito. Então, na vida, tudo se habitua ao que presta e ao que não presta. E um bom projeto de educação é nós trabalharmos na construção de novos e bons hábitos. Porque nós já passamos por muitas existências. E nessas muitas existências, nós fomos acumulando muitos hábitos. E esses muitos hábitos estão enraizados na nossa alma. Nós hoje somos um espírito encarnado, e por sermos encarnados, nós somos chamados de alma. Mas nesta nossa alma, tem a informação de todas as outras reencarnações através do nosso perispírito. Por conta disso, todos os nossos hábitos, bons e ruins, estão armazenados na nossa alma. Quando a benfeitora nos chama a atenção para os hábitos mentais, ela está dizendo que tudo aquilo que nós, de certa forma, começamos a repetir através dos nossos pensamentos,
se transforma em ação e vai se constituir um hábito, e aquilo vai passar a se manifestar na nossa comunicação com o mundo exterior. E pela qualidade emocional desse pensamento, pela qualidade emocional ou moral desse pensamento, nós vamos perceber se ele se constitui de valores enfermiços ou de valores saudáveis. Nós temos que ter cuidado, porque como nós, nas outras existências, provavelmente fomos um pouquinho piores que somos hoje, então nós temos na nossa bagagem muitos hábitos, talvez um tanto quanto enfermiços, não tão saudáveis. E nesta própria existência, nós também podemos já ter começado a se habituar a repetir pensamentos que foram se tornando sentimentos, que foram se tornando atitudes e agora já se automatizaram em nós. Quando então a benfeitora nos chama a atenção para isso, para observarmos o que será que já não está fixado no nosso inconsciente, tanto de outras existências quanto dessa atual. Então, ela, neste capítulo, ela vem nos chamar a atenção para algo que o meio espírita, a própria doutrina, no geral, nos chama a atenção há muito tempo, para a reforma íntima. Porque ela vai dizer que é de inadiável necessidade nós fazermos uma análise íntima em torno daquilo que nós estamos aspirando, daquilo que nós estamos procurando, tanto nos nossos pensamentos, quanto naquilo que a gente está manifestando, de modo que a gente comece a fazer uma mudança daqueles hábitos que nós identificarmos como hábitos doentios, como hábitos não saudáveis. Então, para ela vai destacar que pensar corretamente dentro dos padrões de equilíbrio deve ser a maneira mais eficaz para a gente encontrar a paz. Por isso, se a gente está em algum momento e surge um pensamento em desalinho, surge um pensamento negativo, mais que rápido nós temos que substituí-lo por um positivo. Nós temos que, se estamos habituados a fazer certos trajetos que nos levam a dor e sofrimento, nós temos que tentar fazer o movimento contrário para inserirmos novos e bons hábitos. E temos que ficar atentos, porque o nosso cérebro, por conta que ele já foi condicionado por várias repetições de hábitos enfermiços, de hábitos não saudáveis, ele sempre vai querer fazer o caminho mais fácil. Ele sempre vai querer fazer o caminho do menor esforço. Isso hoje a neurociência tem comprovado. Sabe quem é do sítio, assim, que sabe que tem um caminho da vaca, onde a vaca vai e faz um batidão e aquele fica um caminho batido? O nosso cérebro, ele faz também esse caminho batido. Caminho batido é repetir sempre as mesmas coisas que nós já estamos acostumados. Por isso que mudar um hábito arraigado, mudar um hábito enraizado desta ou de outras existências não é tão fácil. Porque a gente começa, faz um dia, no outro dia a gente desiste e volta a fazer o hábito antigo. Por quê? O nosso cérebro ele vai procurar economizar energia. E para ele economizar energia, ele vai querer fazer o caminho mais fácil. E vai entrar, então,
a lei do menor esforço. Por isso, a gente, ao tratar dos hábitos mentais, a gente tem que começar a se conhecer. E esse processo de ir se conhecendo e inserindo novos hábitos, novos e bons hábitos, inserir hábitos saudáveis no nosso dia a dia, a partir disso é possível a gente chegar ao que muitos vão chamar de iluminação. E que a benfeitora Joana de Ângeles traz isso no livro. O que seria esta iluminação? Seria um estado de harmonia. E esse estado de harmonia, Buda, muito antes, já tinha chamado ele de fim do sofrimento. Quando nós estamos repetindo hábitos arraigados, hábitos já antigos, muitas vezes nós estamos diante da fatalidade. E aí a gente passa a sofrer muito mais dores. Agora, quando nós vamos inserindo novos e bons hábitos, o nosso livre-arbítrio vai se ampliando. E aí nós vamos nos aproximando do fim do sofrimento. Ou seja, da libertação dessas amarras que nos escravizavam a certos comportamentos, muitas vezes milenares, que nós estamos trazendo de muitas e muitas vidas. Então, nós precisamos perceber que o hábito mental, ele cresce quando nós começamos a pensar nele, depois a gente passa a sentir, depois passa a agir, depois a gente começa a repetir aquilo por muitas vezes, e aquilo se automatiza. E, a partir da automatização, aquilo se tornou patrimônio nosso. Por isso, às vezes, quando nós vamos falar de virtudes, né, as pessoas falam assim, eu perdi a paciência. Na verdade, não perdeu. Na verdade, ainda não tinha. Né? Ainda não tinha. Porque se tivesse, não tinha perdido. Porque a virtude, quando você adquire uma virtude, você não perde mais. Eu perdi a serenidade. Não. Você ainda não tinha desenvolvido o hábito da sinceridade. Por isso você ainda não tinha a sinceridade, eu perdi a serenidade, né? Você ainda não tinha a serenidade como uma virtude do seu patrimônio de alma. Você ainda não tinha paciência como uma virtude do seu patrimônio de alma. Você achava que tinha. Se você está dizendo que você perdeu, na verdade você ainda não tinha, você ainda não conquistou esse hábito profundo da serenidade, da paciência, da paz, né? Por isso que, quando perguntaram para o Chico uma vez assim, Chico, quantas vezes devemos perdoar alguém? Ele disse, eu não me incomodo com isso, meu irmão, porque eu não me ofendo mais, né? Se eu não me ofendo mais, eu não vou mais me incomodar, né? Assim como quando também disseram para ele, Chico, tal irmão está errando nisso, e a gente tem que chamar a atenção desse irmão. E ele disse assim, quem sou eu para chamar a atenção de um filho de Deus? Ele é filho de Deus tanto quanto eu, né? Então, veja, a mentora Joana de Ângeles vai mostrando para nós que, à medida que nós vamos inserindo novos e bons hábitos, nós vamos conquistando esse valor profundo chamado inteligência humana, né? E ela vai dizer que a inteligência humana, que é um patrimônio da humanidade, é muitas vezes pouco exercitada, porque as pessoas, às vezes, elas repetem sempre as mesmas coisas, elas fazem sempre as mesmas coisas, elas repetem sempre os mesmos hábitos,
transitam sempre pelos mesmos caminhos. Então não há de certa forma, o exercício dessa inteligência humana profunda. Porque ela diz que quando nós vamos acessando esse espírito imortal, esse eu superior, nós vamos abrindo um leque de opções para nossas vidas. E às vezes aquilo que a gente achava que era tão reduzido, a vida era tão sem graça, era tão pouco, na verdade não é que a vida era sem graça. A minha lente era embaçada, né? Eu não conseguia enxergar o mundo com um olhar inteligente, com um olhar profundo, com um olhar de exploração, inclusive, do meu potencial de alma, do meu patrimônio interno, do meu propósito de vida. Nós sabemos que ninguém é igual a ninguém. E todos nós temos uma contribuição a dar a este planeta. E só de você se dar conta disso, imagina, olha, cada um de nós somos únicos. Cada um de nós somos seres que ninguém vai repetir. E cada um de nós viemos trazer algo para esse planeta que ninguém mais pode trazer. Mas se eu fico nas mesmas coisas, nos mesmos caminhos, nos mesmos hábitos de sempre, por vezes eu mesmo estou me impedindo de chegar a esse propósito de alma que muitas vezes poderia libertar muitas pessoas além de mim mesmo. Então, ela vai dizer que há todo um caleidoscópio, né? Ela vai dizer que há todo uma grande gama de beleza, de amor, de generosidade, de trabalho, de conhecimento e de vivências de encantamento, mas que muitas vezes as pessoas não se dão conta porque estão apenas aceitando pensamentos habituais e muitas vezes pensamentos habituais que faz com que elas se coloquem para baixo, com que elas não vejam o seu potencial de luz, com que elas enalteçam os seus complexos, os seus medos, as suas situações menos iluminadas. Então, ela vai dizer, ninguém consegue viver sem pensar. Mesmo quando estamos no estado de consciência alterada, mesmo quando estamos tendo pensamentos perturbadores, desconexos e destituídos de sentidos, nós estamos pensando. Mas é preciso que a gente comece a se dar conta de quais pensamentos visitam a nossa mente, porque esses pensamentos vão se tornar sentimentos, que vão se tornar comportamentos, vão se tornar atitudes. Então é preciso cuidar. Mas nós hoje, segundo o psiquiatra, recentemente tem sempre dito os psiquiatras que nós vivemos com o síndrome do pensamento acelerado. Nosso pensamento é tão acelerado que a gente não vê a qualidade daquilo que a gente está pensando. Então ela diz no capítulo que a existência terrena tem para nós essa finalidade do desenvolvimento interior do espírito, propiciando para ele novas possibilidades de evolução. Também abrindo novos horizontes que ele ainda não conhece. Por isso que, às vezes, a gente se encontra diante de algumas dificuldades. E aí a gente reclama porque a gente está do lado de uma pessoa difícil ou enfrentando uma dificuldade. Que bom! Essa dificuldade, ou às vezes essa pessoa difícil, vai ser o personal trainer para você desenvolver hábitos e comportamentos que você ainda não tem domínio. Se você ficasse sempre do lado das pessoas
e das coisas que você já sabe fazer, você não evoluía. Eu, às vezes, trabalho muito atendendo dependentes químicos, e ele chega e diz, olha, tal pessoa me fez tal raiva, tal pessoa me fez tal situação, e eu disse assim, e o que você pode aprender com isso? Né? Para que ela fez isso com você? Vamos ver o porquê, vamos ver o aprendizado disso daí, o que você vai crescer. Ah, o líder me desaforou. Ok. E o que você pode aprender com isso? Quando eu for líder, fazer diferente. Aí, bom, já foi um aprendizado. Aprendeu por outro lado, né? O líder te desacatou, mas você vai ser líder também um dia. Então, quando você for líder, aprenda que você não pode desacatar os outros. Então, o líder de agora, mesmo fazendo algo aparentemente ruim, ele te educou. Se você souber olhar para a situação, né? Então, a benfeitora, ela vai nos mostrando a necessidade de fazer a renovação das nossas ideias, através do convívio com pessoas. O convívio com as pessoas é muito importante, porque as pessoas nos mostram, né, nossos defeitos, mostram as nossas qualidades, mas assim, ó, dependendo das pessoas que você transita, mostra também o seu patrimônio moral. Sabe aquele ditado popular que às vezes fala assim, diga quem tu andas que eu direi quem tu és? A benfeitora Joana de Ângeles pede para inverter esse ditado. Ela pede para falar assim, diga quem tu és que eu direi com quem tu anda. Porque nós precisamos saber quem nós somos. Se nós temos um comportamento mais moralizado, não faz sentido nós estarmos num outro ambiente que nos leva para baixo, que nos diminui, que nos faz criar hábitos ruins. Então, a gente precisa se conhecer a nós mesmos, perceber os pensamentos que transitam na nossa mente, os sentimentos que estão no nosso coração, os comportamentos, e se eu quero fazer a reforma íntima, começar a selecionar os caminhos onde eu vou andar, os grupos onde eu vou transitar. Então, ela vai mostrando que essa presença, essa convivência com o próximo é importante, esse intercâmbio de ideia é importante, porque às vezes a gente pode estar com uma ideia fixada, e às vezes essas nossas ideias fixadas é fruto de situações, hábitos do passado que nós estamos ressumando, né? E aí a gente fica com aquela ideia, e aí a gente já fala que é um obsessor. Não, às vezes não tem nada de obsessor. Às vezes é o seu patrimônio de alma que precisa ser iluminado. Alguns estudos dizem que nós já encarnamos no mínimo 2.000 vezes. Agora, imagine se nós já encarnamos 2.000 vezes o tanto de coisas que nós temos acumulada na nossa alma. E muitas vezes são essas situações que vão ser depuradas. E por isso que nós estamos num mundo de provas e expiação, para através da nossa renovação, nossas novas atitudes, irmos lapidando esse nosso diamante bruto, né? Porque a benfeitora Joana de Ângeles, ela deixa claro que todos nós, no mais profundo, somos essa partícula divina, nós somos esse fascículo de luz, mas nós precisamos aparar as arestas, nós precisamos ir tirando as sombras que estão no nosso mais profundo ser. Então, nessa fase em que nós vamos começando a mudar os pensamentos, visitando outros lugares, convivendo com outras pessoas, nós vamos começando a desenvolver o bem-estar, renovando a alegria de viver. Pense em pessoas que estão depressivas. Quando elas estão só com as ideias delas mesmas, fechadas num quarto escuro, às vezes elas já estão vendo tudo como se fosse o fim. Às vezes chega uma pessoa, dialoga, abre a janela do quarto, deixa o sol entrar
E às vezes uma palavra que alguém disse já tirou ela daquela zona vibratória que fazia ela estar fixada em hábitos que às vezes nem são de agora, mas que estava ressumando na consciência dela, hábitos do passado, lembranças de encarnações passadas, que ela nem percebe, mas que estava vindo à tona. Olha, a benfeitora, você já conhece um pouco da benfeitora Joana de Ângeles. Ela é profunda, ela é muito, muito cuidadosa com as palavras, e se deixar, a gente fica aqui falando um bom tempo. Mas ela pede, sobretudo, para a gente cuidar de avaliar a faixa mental em que nós nos encontramos. A gente, de vez em quando, tem que parar e dizer assim, olha, em que faixa que eu estou? Né? Quem é do tempo do rádio sabe que o rádio tinha lá a AM, a FM, né? E nós também, como seres humanos, nós temos as faixas. Nós podemos ser uma rádio FM, uma rádio AM, um satélite. Onde é que eu estou sintonizado? Os meus pensamentos me sintonizam a quê? Então, a benfeitora Joana de Ângeles pede, olha, atentem para onde está a sua faixa mental. E o mais importante, às vezes, é que todos os dias a gente faça uma meditação, uma oração, no mínimo uns 3 vezes ao dia, para a gente melhorar a nossa sintonia. Porque senão a gente corre o risco de cair na faixa mental. Nós estamos vivendo o momento da pandemia. A faixa mental da sociedade, qual que é? Medo, dor, sofrimento. Se a gente cair os pensamentos nessa faixa, nós adoecemos. Então a gente tem que erguer, inclusive para ajudar que esses irmãos nossos que estão nessa faixa mais baixa, possa também se erguer, né? Então, por isso que a benfeitora diz, olha, avalie sua faixa mental, que pensamentos que você está guardando e armazenando. Aí ela recomenda, aprenda a selecionar os pensamentos portador de alegria de viver. Porque às vezes nós não estamos selecionando pensamentos portador de alegria. A gente está selecionando a derrota, a gente está selecionando que somos feios, que somos incapazes, que ninguém gosta da gente, quer dizer, e aí a gente cai na faixa, né? A gente fica com um pensamento muito negativo. E ela também diz, pede para que todos nós possamos nos manter vigilantes quanto às ideias perniciosas, ideias assim que traz uma carga emocional infeliz, né? O que seria? Ideia de tristeza, ideia de mágoa, ideia de ódio, ideia de ressentimento, de remorso, tudo isso nos traz uma carga emocional infeliz. E ela diz, olha, seja vigilante a isso. Porque se você não for vigilante, você começar a entrar numa faixa de ódio, numa faixa de raiva, de ira, de inveja, de ciúme, de vingança, você faz vir à tona todos esses hábitos de todas essas encarnações passadas que você vivia desse jeito, e fazendo isso você se sintoniza com todos os obsessores que estão aí, né? E aí é difícil a cura. Então veja que a cura também inicia-se de dentro para fora. E então ela vai dizer, olha, é preciso substituir esses pensamentos de carga emocional infeliz por pensamentos capazes de gerar um clima de equilíbrio. E por fim, ela diz, ó, os pensamentos armazenados no teu inconsciente constituem a tua identidade perante a vida. Então, aquilo que a gente tem no nosso inconsciente é a nossa identidade. Por isso, quando a gente desencarnar, esses pensamentos, é por esses pensamentos
por essas ideias que nós armazenamos lá no nosso inconsciente, que os outros espíritos vão nos reconhecer, porque tudo isso vai estar plasmado no nosso perispírito. Por isso que Paulo, sabiamente, dizia que onde nós estamos sobre uma nuvem de testemunhos. E essa nuvem de testemunho são os espíritos que nos acompanham devido às nossas faixas de sintonias mentais por meio das nossas vibrações. Então, a benfeitora nos chama, por fim, a olhar para esses nossos hábitos antigos e ir renovando aos poucos, inserindo novos e bons hábitos, tornando esses novos e bons hábitos automáticos, e à medida que esse número dos bons hábitos vão se tornando maiores que os menores, nenhuma força de sombra, nenhuma força de treva vai nos derrubar, e nós estaremos vivendo num mundo de harmonia e de equilíbrio e de paz. Bom, estas eram umas poucas palavras que eu podia falar para vocês a partir desse capítulo, mas eu acabei acrescentando algumas ideias minhas. Eu recomendo que leia na íntegra o capítulo da benfeitora, que está contido nesse livro, e Joana de Ângeles, que me perdoe se eu deslizei um pouco das minhas palavras. Agradecemos a nossa benfeitora Joana de Ângeles, nosso médio Divaldo Franco, pelo trabalho. Muito obrigado e muita paz a todos. Nós te agradecemos, Miguel? Foi maravilhosa sua palestra, sua reflexão sobre os hábitos mentais. Acho que nos ajudou muito mesmo. Eu acho que todo mundo tem certeza que todos nós que estamos aqui presentes conseguimos captar essa importância de nos melhorar. Porque aquela palestra, aquele assunto discutido, aquela leitura que nós lemos, ou aquela palestra que ouvimos, que não nos toca, né, que não adiantou para o nosso crescimento espiritual, não tem tanto valor. Mas essa aí foi importante para que a gente comece a pensar, né, analisar o que eu estou pensando, quais são os meus hábitos. Então, e esses hábitos vão construir a gente. Né? Então, o que eu sou? Na verdade, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu tenho, eu sou o resultado daqueles hábitos meus. Né? Então, se eu tiver bons hábitos, eu vou estar bem equilibrado. Mas se eu tiver maus hábitos, eu estarei mal equilibrado. Né? Eu não sei qual é o espírito, não sei se é André Luiz ou Emmanuel, diz em algum texto, que eu não me recordo agora, que o pensamento é para o espírito o que nossas mãos é para o corpo, né? Então, assim, é nesse sentido, né?